caminhando aí para... já estou com 57 anos, mas dirigindo igreja são 38 anos, porque eu tinha 19 anos quando eu dirigi a primeira congregação. Mas o Senhor tem me guardado até aqui. E quando chego numa igreja viva, fervorosa como esta, e vejo a graça de Deus abundante, e vejo que o nosso ministério, o Ministério do Belém, continua vivo, fervoroso, animado, servindo ao Senhor nosso Deus. Pastor Cláudio é uma referência no estado, a igreja de Americana, e uma referência do nosso ministério, o Ministério do Belém. Pastor José Wellington o tem em grande estima, pastor Wellington Júnior e toda a mesa diretora da convenção do nosso estado respeita muito e tem o pastor Cláudio e todo o ministério de Americana em grande estima. Por isso é muito bom estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor, com a sua família, com estes obreiros, com estes servos de Deus. Meus queridos irmãos, eu estou com vontade de pregar umas 3 horas hoje à noite. Mas eu não vou fazer isto porque nós temos a ceia do Senhor. Quero ser bem sucinto, mas se você puder, fique em pé com a permissão do pastor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz o texto sagrado, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Tome assento, por favor. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele é inigualável. Jesus Cristo é incomparável. Jesus Cristo, Ele é suficiente. Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Jesus Cristo é o centro. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para nos derramar diante deste Cristo que é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo não passou a existir quando do seu nascimento em Belém. Jesus Cristo já existia pelos séculos dos séculos ou antes desta contagem de tempo e espaço. Na eternidade, Jesus Cristo já existia. A palavra de Deus nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4, quando João escreve às igrejas, ele apresenta Jesus Cristo dizendo, versículo 4 do capítulo 1, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Ele é. Capítulo de número 22 do livro do Apocalipse, versículo de número 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e
o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ouça Jesus dizendo: eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o primeiro, eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o primeiro. Mas ele também diz: eu sou o ômega, eu sou o fim e eu sou o derradeiro. Eu sou Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é eterno. Nós estamos aqui para adorar o Cristo que é eterno. Repito, ele não passou a existir quando do seu nascimento em Belém. João escreve no primeiro capítulo do seu evangelho, versículos 1, 2, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No capítulo de número 17 do Evangelho de João, versículo de número 5, Jesus, na oração sacerdotal, ele orou ao Pai, dizendo palavras que enchem o nosso coração, quando Jesus fala da sua eternidade. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Versículo de número 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Meus amados irmãos, quando tudo começou, Jesus já existia. Quando tudo começou, Jesus já existia, porque ele é eterno. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, no princípio, antes do início de tudo, o verbo já existia. O verbo é eterno, é infinito, é presente. Ele é Jesus Cristo, o centro de todas as coisas. Salomão, numa revelação extraordinária, no capítulo de número 8 de Provérbios, falando a respeito da eternidade de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo de número 22, diz-nos a palavra de Deus. Veja que revelação extraordinária. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Versículo 22. Desde a eternidade fui ungida. Está falando da sabedoria. Jesus Cristo, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 24. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compensava ao redor a face do abismo, o Senhor já estava. Versículo 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29, veja o texto. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Versículo 30. Quando compunha os fundamentos. Versículo 29. Quando compunha os fundamentos da terra. Quando então eu estava com ele, eu era o seu aluno. Jesus Cristo na eternidade. Mas meus amados irmãos, Jesus Cristo era o centro na eternidade passada. Antes da terra, mares, rios, antes das estrelas, tudo existir, o Senhor Jesus Cristo já estava. Mas na criação, ele também era o centro, porque ele criou todas as coisas. Capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo de número 3, o escritor sagrado diz: e através dele e por ele foram criadas
todas as coisas, Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, que em Cristo nós temos toda esta criação. Veja o texto sagrado: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, continua, sejam dominações, sejam principados, assim potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 17 nos diz a palavra do Senhor: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando o Senhor criou todas as coisas, Jesus lá estava. O escritor sagrado diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra era o verbo era Cristo. Cristo criou todas as coisas. E quando nós lemos as Escrituras e entendemos no Antigo Testamento, Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Quando o homem pecou e fez vestes de folhas, o Senhor se manifestou no jardim, tirou aquelas vestes de folhas e o vestiu como vestes de pelos de animais. Aquele animal que foi morto representava Jesus Cristo. Lá estava Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestou e começou a pregar, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E olharam para ele e quiseram apedrejá-lo. Ele disse: Abraão, ele me contemplou, ele me viu, ele me contemplou, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Mas não entenderam como Abraão viu o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão e disse: eu quero teu filho em sacrifício. E Abraão viajou 3 dias até o monte Moriá. Chegando ao pé do monte, deixou seus moços ali, subiram o monte, e ao chegar lá no topo do monte, Abraão e Isaque montaram o altar, colocaram a lenha. Isaque deitou, Abraão foi para imolá-lo e Abraão foi para sacrificá-lo. Uma voz do céu bradou, dizendo: não faças nada ao moço Abraão, porque a tua fé foi provada. E a Bíblia nos diz que quando Abraão virou, ali estava o carneiro preso, e Abraão contemplou o carneiro. Por isso que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele carneiro representava, tipificava o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o centro do Antigo Testamento. Todas as mensagens que envolvem o Antigo Testamento, Jesus Cristo está presente. A Bíblia nos diz que Jacó está voltando para casa e havia ansiedade no seu coração. Ele vai para o vale e ali sozinho para uma noite com Deus. Quando ele está caminhando no vale, diz-nos a Bíblia que o anjo do Senhor se manifesta. Todas as vezes que você ler no Antigo Testamento o anjo do Senhor, você está lendo a respeito de Jesus Cristo. É uma teofania, aparição de Jesus Cristo em forma de anjo. E a Bíblia nos diz que Jacó está no vale sozinho e ele está angustiado porque havia um desafio tremendo: reencontrar o seu irmão. E ele está caminhando à noite e de repente um anjo do Senhor, um ser celestial, se manifesta. Jacó se lança, agarra o anjo do Senhor e rola para a direita, rola para a esquerda. Salta-me, não salto, larga-me, não largo. Enquanto não me abençoares, eu não te deixarei. Enquanto não me abençoares, eu não te largarei. Meus amados irmãos, e a noite toda rolando, quando pela manhã, salta-me, o sol está nascendo, a alva está chegando, não salto enquanto não me abençoares. E o anjo do Senhor desconjunta, e
toca e diz: você quer ser abençoado? Me diga o teu nome. O meu nome é Jacó. O seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e o prevaleceste. E o anjo então toca e o desconjunta, e Jacó diz: por favor, diga-me o teu nome, diga-me o teu nome. E o Senhor diz: por que perguntas pelo meu nome? Eu estou te abençoando, eu estou mudando a sua história, eu estou mudando o seu caráter, eu estou mudando completamente a sua vida. E ele então salta. Ali era uma teofania, a aparição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está nas páginas do Antigo Testamento. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, quando Josué está diante de Jericó, um desafio tremendo, ele está com o coração angustiado, perplexo, porque a cidade era gigante. Para conquistar aquela cidade, derrubar os muros, e ele está orando, clamando ao Senhor. E quando ele olha, tem um personagem do seu lado, vestido como um general de guerra. E ele olha e diz: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo do Senhor, diz a Bíblia, disse: eu venho da parte do Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Tira as alparcas de teus pés, porque o lugar que pisas é santo. E a Bíblia nos diz que Josué cai por terra e adora o anjo do Senhor, porque era o próprio Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando nós chegamos no livro de Daniel, a Bíblia nos diz que 3 jovens são levados para a presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor furioso, porque os jovens são crentes, não estão adorando a sua estátua, não estão adorando os deuses babilônicos. E Nabucodonosor diz: nós vamos aquecer essa fornalha. Se vocês não adorar a minha estátua e não adorar os meus deuses, vocês serão lançados nesta fornalha de fogo ardente. Os moços crentes dizem: fica sabendo, majestade, que nós não vamos adorar os teus deuses, nós não vamos adorar a tua estátua, nós vamos permanecer na presença do Senhor. O Deus que nós servimos pode nos livrar, porém se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a tua estátua. E a Bíblia diz que Nabucodonosor furioso pede para amarrar os meninos, e amarra os meninos. Os soldados pegam os garotos e lançam na fornalha. Os garotos caem na fornalha e começam a andar dentro da fornalha. E Nabucodonosor olha e diz: escuta, nós não lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Jesus Cristo lá estava. Uma teofania, Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está nas páginas do Antigo Testamento, nas profecias. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre as milhares de Israel, de ti sairá o que será rei Israel, que é desde os tempos antigos, desde a eternidade. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos aqui hoje à noite para adorá-lo. Nós estamos aqui por causa dele, por causa dele. Ele é o centro. Você pode levantar a sua mão para o céu e adorar ao Senhor hoje à noite. Mas a profecia era que o mistério, o verbo de Deus se manifestaria. Aleluia. Assim como ele foi o centro da antiga aliança, o centro do Novo Testamento, a profecia era que ele seria também o centro do Novo Testamento. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor vai a uma pequena cidade, e chegando na pequena cidade, há uma jovem que estava noiva, se preparando para o casamento, e o anjo se manifesta e diz: salve agraciada, dará luz a um filho,
e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela disse: como vai acontecer isto? Eu não sou casada, eu não tenho relacionamento. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus pegou a semente divina, o verbo de Deus, Deus Todo-Poderoso, infinito, poderoso, grande, eterno, onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito do Senhor pegou a semente divina e trouxe para o ventre de Maria. E aí Paulo escreve: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, para remir os que estavam no pecado. Jesus Cristo nasceu e ele desenvolveu seu ministério. Ele pregou como ninguém, ele ensinou como ninguém, ele curou como ninguém, ele expulsou demônios como ninguém. Mas Paulo escreve: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, aquele que se manifestou em carne, aquele que se manifestou em carne. Deus encarnou, Deus se fez homem, Deus se fez homem, Deus se fez homem. Então permita repetir Evangelho de João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o versículo de número 14 diz: e o verbo eterno, o próprio Deus, se fez carne, se fez carne, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas, meus amados irmãos, era necessário ir à cruz, era necessário morrer Jesus, mas ele morre de maneira extraordinária, porque não morre como os demais homens, porque ele disse: ninguém tira a minha vida. Ouça isto: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder de dar vida, eu tenho poder de tirar vida. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida em resgate de muitos. Então o verbo que se fez carne precisava ir à cruz, e ele foi à cruz, não como um criminoso, não como um mártir, mas ele foi à cruz como um cordeiro. João já havia profetizado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a profecia tinha mais de 700 anos. Isaías havia profetizado. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado, homem de dor, experimentado nos trabalhos, mas verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O escritor aos Hebreus diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que por sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Jesus Cristo foi à cruz. Oh, nós estamos aqui por causa de sua morte. Você precisa adorá-lo mais, você precisa amá-lo mais, você precisa voltar mais para ele. Senhores pregadores, as nossas mensagens precisam ser mais cristocêntricas, os nossos hinos precisam ser mais cristocêntricos, a nossa adoração precisa ser centrada em Cristo. Este culto aqui
Orecandalai. Não fique triste comigo, mas este culto aqui não foi feito por causa da sua vida. Este culto aqui é por causa dele. É por causa dele. O culto não é para você, não é para você receber. O culto é para você entregar, é para você adorar, é para você glorificar, porque ele é o centro. Ele é o centro. Ele é o centro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele então, com o seu nascimento e a sua morte, ele se torna o centro da história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas não só a história do mundo se divide antes de Cristo, depois de Cristo. A minha história e a sua história se divide antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Como ele é maravilhoso. Mas o texto diz: aquele que se manifestou em carne. Lá na cruz ele disse: está consumado. Tiraram Jesus da cruz, colocaram no túmulo. Colocaram uma pedra, selaram, colocaram guardas. Mas a profecia bíblica era: ele vai ressuscitar. Ele disse: vamos subir a Jerusalém. O filho do homem será maltratado, será esbofeteado, será cuspido, será desprezado, será morto, será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia! 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 Ao terceiro dia ressuscitará. No terceiro dia, domingo de manhã, hoje celebramos como o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Aleluia. O túmulo não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, os demônios não puderam detê-lo, a pedra não pôde detê-lo, o anel de Roma não pôde detê-lo, o selo não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E aí escreve Paulo: vivificado em espírito, justificado em espírito, o mesmo espírito que o gerou no ventre de Maria. O mesmo Espírito que gerou dentro de Maria veio do céu e ressuscitou Jesus Cristo. E ele apareceu aos seus discípulos, dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Ele apareceu a João na ilha de Pátimo, dizendo: eu que vivo e fui morto, mas eis que tenho a chave da morte e do inferno. Eu estou vivo para sempre. Ele foi justificado, vivificado no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto diz assim: manifestou em carne, justificado em espírito, visto dos anjos. Os anjos, na eternidade, adoravam a Jesus, porque Jesus os criou. Nós lemos que todas as potestades, ou seja, todos os seres celestiais, angelicais, foram criados por Jesus, pelo poder da sua palavra. E eles contemplaram Jesus na eternidade. Mas Paulo diz: visto dos anjos. Quando ele nasce, lá na manjedoura em Belém, os anjos cantam. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando ele é tentado por Satanás e ele rejeita as propostas de Satanás, a Bíblia diz: e os anjos vieram e o serviram.
visto pelos anjos. Quando ele está lá no jardim, gemendo, e gotas de sangue caindo e manchando a sua veste e correndo pelo chão, os anjos estão lá confortando, ajudando e o fortalecendo. Quando ele ressuscitou, os anjos estavam lá presentes e anunciaram para as mulheres: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Após 40 dias, comendo com os discípulos, ensinando os discípulos, ele vai até o monte, e a Bíblia diz que ele despede dos discípulos, estende as mãos, e Lucas escreve: e estendendo as mãos, os abençoou. Se você pode contemplar esta cena, e ele começa a subir, ele vai subindo, após ter realizado de maneira plena a obra da redenção, após derramar o seu precioso sangue para nos salvar. Aleluia, agora ele está subindo. Os discípulos e aproximadamente 500 crentes estão olhando aquela cena, estão boquiaberta. Nuvens o recolhe. Os anjos estavam lá, dizendo para os discípulos: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Mas ele desaparece nas nuvens, o céu se abre, os anjos lá na glória ficam em pé e começam a cantar, dizendo o Salmo 24: levantai-vos, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Agora eu fico conjecturando, os anjos tirando as suas coroas, porque até ali os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas quando Jesus é introduzido nos céus, o texto sagrado diz, Apocalipse 5 e 9: e cantavam um novo cântico. Se é novo, foi introduzido ali. E cantavam um novo cântico. Eu não sei a música, só sei a letra. A música dizia assim, o texto diz: e cantavam um novo cântico: digno Cordeiro, digno Cordeiro, digno Cordeiro, digno Cordeiro, digno Cordeiro, digno Cordeiro de receber honras, glórias, louvores e adoração, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus homens, aleluia, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes. Digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro. Você pode levantar a sua mão para o céu. Diga comigo: digno ao Cordeiro. Diga forte: digno ao Cordeiro. Aleluia. Os anjos o recebem. O Pai, eu estou conjecturando, por favor, a Bíblia não diz, eu penso, eu acho. O Pai se põe em pé, os anjos cantando: venha, meu filho, cumpriste a tua missão, assenta-te à minha direita.
ocupe o lugar que sempre foi seu, desde a eternidade. Esta cadeira é ocupada por você, meu filho. Fique aqui. E Jesus se torna novamente o centro da glória. O centro da glória. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele disse: eu desejei muito participar convosco desta ceia. E eu não vou participar mais enquanto vocês não chegarem lá. Você está ouvindo o que disse Jesus? Ele disse aos discípulos naquela ceia extraordinária lá em Jerusalém: eu desejei participar convosco desta ceia, porque eu não vou participar mais enquanto vocês não chegarem na glória. Eu vou aguardar vocês e nós vamos nos banquetear na eternidade. E aí ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu levarei vocês, eu vos levarei para mim mesmo, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também, estejais vós também, estejais vós também. E aí Paulo diz: manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Aleluia. Pregado aos gentios, nós éramos gentios, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Mas ouça, eu preciso terminar. Na eternidade, Ele será o centro. Eu estarei lá. Você estará lá. Então permita eu ler, por favor. Eu preciso ler para encerrar esta rápida mensagem hoje à noite, porque já passei o horário. O texto diz assim, capítulo 21 do Apocalipse. Eu quero que você contemple esta cena. Versículo 22. Se puder pôr na tela, nós leremos até o final. E depois leremos o capítulo 22 até o versículo de número 5. Diz assim: e nela, na Nova Jerusalém, eu e você estaremos lá. E nela não vim templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas os que estão inscritos no livro da vida. Continua, por favor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua
praça de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Aleluia. Ele foi o centro na eternidade passada. Ele foi o centro na criação de todas as coisas. Ele foi o centro de todo o Antigo Testamento. Ele foi o centro do Novo Testamento. Ele é o centro da igreja, porque ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ele é o centro da história, ele é o centro da glória. E na eternidade futura, quando eu e você estaremos lá, ele será o centro, e nós olharemos para ele. Nós o contemplaremos, nós o adoraremos, nós nos prostraremos diante dele e vamos adorá-lo pelos séculos e dos séculos, pelos séculos dos séculos, e vamos adorá-lo pelos séculos dos séculos. Aí você diz: mas pastor, nós ficaremos só adorando. Escute, ele é suficiente, ele vai preencher tudo na eternidade, tudo na eternidade, tudo na eternidade. Ele vai preencher, ele vai ser o centro da eternidade. Eu estarei lá, você estará lá, nós estaremos lá. Então, se você puder, fique em pé, com a permissão do pastor, por favor. Nós estaremos lá. Aleluia. Se você puder, com carinho, olhe para essa pessoa que está do seu lado, crente, salvo por Jesus, perdoado pelo Senhor. Olhe para essa pessoa, dê um sorriso e diz assim: nós nos encontraremos lá. Nós estaremos lá. Nós vamos desfrutar dele por toda a eternidade. Nós vamos desfrutar dele por toda a eternidade. Eu estou dizendo que nós vamos desfrutar dele por toda a eternidade. Nós vamos desfrutar dele, nós vamos desfrutar dele, nós vamos desfrutar dele. Mas não só na eternidade, nós desfrutamos dele hoje, porque a sua presença é real aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Sinta a graça dele, sinta o abraço dele, sinta o amor dele, sinta a presença dele. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por tua bondade, eu te louvo por tua misericórdia, eu te louvo por teu amor, eu te louvo por esta noite, tua palavra. Ó Senhor, nós apresentamos Jesus, o centro desta igreja, o centro do nosso ministério. Ó Pai, abençoa o teu povo, renova a fé e a esperança, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque ele vive, posso crer no ar.